O controle social é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. É através dele que a sociedade acompanha a gestão do SUS e impulsiona ações indispensáveis para a saúde pública. Durante a pandemia, esse controle se mostrou ainda mais importante e, com certeza, colaborou para salvar vidas. Você quer saber como? Hoje, no Sala de Convidados, a gente conversa sobre controle social e pandemia. Continuamos muito cansados, esgotados, sem o devido reconhecimento. A presença do controle social foi preponderante, a ação dos conselheiros. O CNS reivindicou a garantia do acesso à vacinação com agilidade para todas as pessoas. Se fosse cumprido todas as recomendações, não teríamos este enorme quantitativo de vidas que foram perdidas pela irresponsabilidade e pela omissão e pela não escuta. Conversando comigo hoje sobre controle social e pandemia, Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisca Valda, conselheira nacional de saúde e coordenadora da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho no Conselho Nacional de Saúde, Francisco José Souza e Silva, conselheiro estadual de saúde na Bahia e representante da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Conselho Nacional de Saúde. E aqui você também participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo com a gente a sua experiência. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não deixa de participar, sua participação é super importante. Pigato, Valda, Francisco, muito obrigada. É um prazer estar aqui reunida com uma parte do Conselho Nacional de Saúde que faz aí um trabalho tão importante desse controle social, né, Pigato? Queria começar o programa explicando para quem está em casa com você qual é o papel do Conselho Nacional de Saúde, o que é esse controle social e como você avalia o desafio de ter se mantido nesse controle social ao longo dessa pandemia, uma situação tão nova para todos nós, né? Bom dia, Yasmine, bom dia, Valda, bom dia, Francisco. A Francisca é o Francisco, mas a gente chama a Francisca Valda de Valda, né? Então, assim, também bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando e para quem for olhar depois, boa tarde, boa noite, né? Porque agora tem essa. As pessoas, às vezes, assistem depois nos programas, né, que a gente faz aí ao vivo. Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, do Canal Saúde, agora virtualmente, né? Assim, a gente esteve tantas vezes aí, vocês também conosco, né, nas atividades do Conselho Nacional de Saúde, sempre acompanhando. Então, é importante essa relação que a gente tem com a nossa Fiocruz. Estivemos aí no início deste ano, inclusive, também visitando aí, né, a nossa fábrica da vacina, a esperança do nosso país. Então, assim, também um forte abraço aí, né, a nossa presidenta Anísia e a todos os trabalhadores, trabalhadoras, pessoas que atuam na nossa Fiocruz. Importante dizer que o controle social ele está nos princípios do Sistema Único de Saúde, né? A partir da 8ª Conferência Nacional, em 86, né, tivemos a Constituição, a regulamentação do SUS, essa participação da comunidade, hoje 50% usuários e usuárias, né, representações, as suas entidades. Eu, por exemplo, represento a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAN, no Conselho Nacional de Saúde, 25% representação de profissionais em saúde, aqui tanto Francisco como a Valda representam este segmento, e tem ainda 25% de gestão, no caso do Conselho Nacional, nas 3 esferas, né, nacional, estadual, municipal, e prestadores de serviço. Então, o controle social, né, ele está na raiz, dá para se dizer assim, do Sistema Único de Saúde. Os conselhos, as conferências, ou seja, a atuação nossa, ela é uma garantia constitucional, fruto de uma luta pela abertura democrática em nosso país, onde a participação popular, a participação da comunidade, a participação direta, ela se tornou algo que é hoje, então, considerado aí um dos princípios do nosso Sistema Único de Saúde. O Conselho, obviamente que agora, no tempo de pandemia, passou a ter uma formação
com atividades diferenciadas do que era no período antes da pandemia. A gente sempre tinha reuniões ordinárias mensais, né, com 2 dias acontecendo. Paramos de fazer, né, em fevereiro do ano passado, foi a última reunião presencial que nós fizemos. Em março já começamos aí a ver toda a forma virtual. Foi um desafio para nós, porque muita gente ainda não tem acesso, mas a gente tentou montar uma estrutura onde as pessoas pudessem acompanhar as comissões intersetoriais, somos 18 comissões intersetoriais, 4 câmaras técnicas, e o pessoal se desafiou, né, a entrar nesse mundo virtual para que o Conselho Nacional de Saúde e a nossa rede de conselhos, né? Nós trabalhamos em rede com os conselhos estaduais, municipais, cada conselho tem a sua autonomia de funcionamento, então é importante também as pessoas entenderem, às vezes, como que que funciona num lugar de um jeito, no município ao lado funciona diferente. Bases, legislação mesma, ou seja, 50%, 25%, 25%, outras questões que estão na legislação também têm a mesma, né, forma de funcionamento, né, o caráter deliberativo dos conselhos, né, a questão de aprovação ou não de contas, a fiscalização, tudo mais, mas também tem as peculiaridades de cada lugar. E nós, nessa pandemia, criamos um comitê de acompanhamento à Covid em abril do ano passado, e depois fizemos reuniões extraordinárias, onde os documentos que eram avaliados pelas comissões de câmaras técnicas e a mesa diretora eram editados ad referendum do pleno do Conselho. E em reuniões extraordinárias virtuais, a gente acabava, então, referendando aqueles documentos. Mais ou menos isso, para não tomar todo o tempo aí, a gente poder fazer a roda girar. Vamos continuar falando disso ao longo do programa, Pigato. Eu tô no Canal Saúde há 15 anos quase, e cada vez que eu escuto vocês falando sobre como funciona o Conselho, eu aprendo mais um pouco, é muito bom te ouvir. Valda, eu queria trazer com você a importância do controle social para o trabalhador da saúde, né? E principalmente nesse momento da pandemia. Então, importantíssimo esse momento, a gente ter essa oportunidade de estar aqui no Canal Saúde. Queremos cumprimentar pela iniciativa dessa sala de convidados. A saúde é para nós algo muito caro, e ela é um direito de toda a população. Nós defendemos, né, arduamente isso, o movimento sanitário, e colocamos na Constituição do Brasil. Então, essa conquista, ela precisa se efetivar no cotidiano da vida das pessoas. Então, a saúde, ela é um bem público, ela é um patrimônio do povo brasileiro. É bem comum e refere-se ao espaço da construção compartilhada. A saúde não é só objeto ou de definição, de formulação de política da classe política, do poder executivo, do mercado. A participação social, ela tem um papel estruturante para o sistema funcionar. Nós conquistamos o Sistema Único de Saúde como um sistema de acesso universal, que está capilarizado em 5.570 e poucos municípios, 26 estados do Distrito Federal e a União. Então, o controle social tem as conferências e os conselhos de saúde, que estão... A rede de conselhos está estruturada em todos os municípios e estados, né? Conselheiros, o controle social nas conferências, né, ajudando a construir proposições para as políticas públicas, e esse espaço compartilhado de políticas, né, para o Sistema Único de Saúde, ele é fundamental. E tem, né, dentro da composição do Conselho, né, como colocou o presidente Fernando Pigato, né, e tem aqui meu companheiro Francisco José da Assiste, os trabalhadores. Então, nós estamos, né, com um debate, né, muito intenso no Conselho. Esse período de pandemia, ele revelou, né, algo que já vinha se observando e debatendo, que era a precarização do trabalho, né, a falta de recursos suficientes para o funcionamento do Sistema Único de Saúde, e também em relação às políticas de oferta, né, de trabalhadores. Não existe SUS sem trabalhadores. A oferta de serviços é trabalho intensivo.
para a população. É cuidado, é escuta, é oferta de serviços, né? É acolhedor, é aliviar o sofrimento, né? Então, essas políticas para o trabalho e os trabalhadores têm preocupado o Conselho Nacional de Saúde e as conferências de saúde, tanto as conferências temáticas, né, de recursos humanos e gestão do trabalho, como nós acabamos de sair agora de um seminário internacional, parte da agenda do Ano Internacional da Organização Mundial de Saúde, sobre a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde. E o Conselho Nacional de Saúde tem uma agenda enorme em relação a recomendações, resoluções, notas públicas, pareceres, notas técnicas, em defesa da proteção desse trabalhador, que ele é fundamental para o cumprimento da missão da ampliação do acesso a serviços de saúde para a população. E a gente vai falar aí ao longo do programa em detalhes dessas ações aí ao longo da pandemia. Francisco, tanto Pigato quanto Valda trouxeram aí essa representatividade que se faz no Conselho Nacional de Saúde. E eu queria trazer com você a representatividade que vem da gestão, do trabalhador e também do usuário, de forma regionalizada também, né? Você traz uma representação, por exemplo, da Bahia e o quanto é importante esse encontro no Conselho Nacional para se debater o que há de necessidade em cada região. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar participando da sala de convidados, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, o companheiro Fernando, uma companheira Valda aí representando a ABEM, vocês do Canal Saúde, e dizer que, assim, o tamanho de um espaço de poder popular como é o Conselho Nacional de Saúde, para os espaços de conselhos de Estado ou de conselhos de município, a gente percebe, no que tange a essa composição de forças, né, entre gestão, trabalhadores e usuários, a gente percebe não a dificuldade assim da participação, mas a gente percebe a dificuldade justamente pela a questão do papel da política, né? Do que é a gestão do Ministério da Saúde, do que é a gestão de um Estado da Federação e do que é a gestão de um município, e talvez uma inversão proporcional que, muitas vezes, o que o Conselho Nacional, pela importância que tem, define, recomenda ou dá como resolução, a gente não consegue efetivamente levar com tanta precisão, né, com tanta robustez a esses espaços, sejam eles nos estados, né, ou regionais, e principalmente nos municípios, que é onde de fato acontecem as ações de saúde. E isso é uma questão que talvez, em termos de controle social, a gente ainda esteja num caminhar de procurar ajustar melhor, né, esse parâmetro, porque essa dificuldade, pelo tamanho, pelo volume e pela capacidade que tem o Conselho Nacional de Saúde, ela não vamos dizer assim, se reverte necessariamente a mesma força, no mesmo grau dessa participação nos estados e principalmente nessa participação dos municípios, né? E precisaria ver de que forma, não a inversão total, mas a gente pudesse conquistar melhores situações de controle, como a gente fala, né? Até por conta da ação do controle na política de saúde. O município, às vezes, é quem precisa mais do SUS e muitas vezes é quem é mais prejudicado em termos dessa ação de controle social. E aí, consequentemente, isso passa depois pelo Estado e a gente percebe que pela abrangência, pela pujança que é o Conselho Nacional de Saúde, né, em sua constituição, né, em sua robustez, fica efetivamente ainda um pouco mais complicado. O Fernando colocou aí muito bem, se a gente for olhar a questão da pandemia, por exemplo, uma das dificuldades que o povo brasileiro viveu foi porque justamente o Conselho Nacional de Saúde, ele soube dar a resposta, teve essa capacidade de dar a resposta. Por exemplo, num comitê de crise para a pandemia,
se você for olhar nesse desenho desse comitê nos estados e principalmente nos municípios, praticamente os conselhos foram ignorados. Isso a gente tem números aqui, inclusive do estado da Bahia. Tanto o Conselho Estadual de Saúde na Bahia, como os conselhos municipais de saúde dos municípios aqui baianos, que são 417, foram altamente prejudicados nessa composição de comitês para poder, de alguma forma, organizar esse combate à pandemia. E o resultado, não apenas pelas dificuldades que o próprio Conselho Nacional de Saúde encontrou aí em Brasília, dada a gestão da pandemia pelo Ministério da Saúde, nos estados e nos municípios, pelo menos aqui na Bahia, a gente percebeu da dificuldade também pela falta da capacidade e de participação desses espaços que são fundamentais para o Sistema Único de Saúde. Pigato, quer comentar? Só para comentar que no final agora o Francisco falou, esse comitê que a gente montou é um comitê autônomo do Conselho Nacional de Saúde. Nós também fomos ignorados pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Né? Nós éramos, por exemplo, ponto focal do Comitê de Operações Emergenciais até a entrada do ministro Pazuello. Acabou o Comitê de Operações Emergenciais, praticamente, né, foi extinto, as pessoas que estavam lá foram retiradas, né? E nós montamos um espaço paralelo. Essa é a grande verdade. Então, as dificuldades que nós temos nos municípios e nos estados, a nível nacional, ela só amplia. Mas eu acho que é importante a gente considerar as grandes iniciativas que tiveram também nos estados e nos municípios para fazer com que o papel do controle social, independente do que a gestão fez ou deixou de fazer em relação aos espaços dos conselhos, fizeram para atuar nas comunidades, para ajudar a enfrentar a pandemia. Nós, inclusive, fizemos um laboratório de inovação, né, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, onde tivemos muitas experiências escritas e selecionadas, né, com atuação fundamental para enfrentar a pandemia, independente da relação com os governos, mas investindo numa articulação também com outros espaços da sociedade, por exemplo, universidades, né, que também foram parceiras em muitos espaços de controle social nos estados e nos municípios, assim como são nossas, como é a Fiocruz, por exemplo, uma parceira nossa, como é a OPAS, uma parceira nossa, seja nos níveis estaduais e municipais. Repito, a par do que teve, às vezes, né, de uma não aceitação de governos em ter a participação dos conselhos no enfrentamento da pandemia, os conselhos enfrentaram a pandemia da sua forma. Alguns com maior grau de dificuldade, outros com menor grau, mas eu acho que nós mostramos a força do SUS e nesse aspecto, né, de que o controle social está enraizado e atua, como é o caso do Conselho Nacional, independente da vontade de quem está no governo federal, no Ministério da Saúde, no caso nosso, ou nos estados e municípios, nas secretarias de saúde. Valda. A participação social, ela é uma conquista do povo brasileiro, né? E conselhos de direitos entraram na Constituição Federal do Brasil. Nós estamos fazendo a nossa parte, no sentido de interferir no nosso destino, né? Garantir a consolidação do SUS, não perder a conquista da saúde como direito e não como mercadoria, lutar contra a mercantilização do sistema público, defender esse patrimônio do povo brasileiro que foi testado e deu respostas à população agora. Então, nesse sentido, a participação social, ela por alguns governos valorizada, né, dependendo do governo da hora, né, por outros ela é temida, por outros ela é esvaziada, se tenta esvaziar o trabalho do controle social. Mas a decisão dos participantes do controle social é nossa, não é de A, de B, né? Então, o Conselho Nacional de Saúde resistiu bravamente àquele decreto, aquela medida provisória em 2019, que tentava, né, desmantelar a participação social, os conselhos de direitos, em todas as políticas,
e o Conselho Nacional de Saúde resistiu com o trabalho das suas 18 comissões, né? E nós podemos citar aqui, para poder mostrar como nessa pandemia teve um peso, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, né? Que prestou um serviço da maior grandeza em relação à pesquisa, né, de medicamentos e de vacinas e de outras que eram importantíssimas para se vencer esse desafio. Então, o controle social das conferências e dos conselhos, os dados estão rolando, né? Como disse o poeta, né? Cazuza. Então, nós estamos nessa construção, honrando a tradição brasileira, que é exemplo para o mundo, né? O Brasil é um país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou colocar na Constituição saúde como direito, e se não tiver uma participação social ali na vigilância cívica, a situação vai ficar muito difícil. Então, essa tradição brasileira, ela se expressou na 16ª Conferência Nacional de Saúde, né? E agora está na organização da Conferência Mental e já convocada a 17ª Conferência. Então, nós estamos nesse trabalho de participação social com muita garra, coragem e horizonte, né? E que bom ouvir vocês e ver como é que funciona realmente o bom debate, né? Como é que a gente progride aí nesse controle social de uma forma... É bom ouvir, é bom entender como é que funciona. A gente já tem aqui participações da audiência, mas antes de eu trazer essas participações, a gente vai entrar com uma reportagem para vocês entenderem quais são as ações e orientações da maior representação do controle social no SUS, o Conselho Nacional de Saúde, durante a pandemia. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Alessandro Vieira. O controle social na saúde é uma conquista democrática importante para o SUS. É a participação da população na tomada de decisões, implantação, avaliação e fiscalização das políticas de saúde. A sociedade presente nas grandes conferências de saúde e temáticas, acompanhando e dialogando ainda sobre o financiamento do SUS, qualidade, segurança, normatizações e orientações de saúde. A partir do momento que você tem um controle social que realmente funcione, a parte, vamos colocar aqui, a parte de tratamento, vamos pegar na parte de saúde aqui. A parte de tratamento se torna muito mais fácil, porque tem a participação, né, do povo, né, do povo em si, principalmente nas ações de controle, né, como conselhos municipais de saúde. Falar sobre controle social é um desafio que não cabe em apenas uma reportagem no país plural. É falar de participação dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, de quem vive no campo, nas comunidades. E em tempos de pandemia, a presença desse instrumento tem sido de extrema importância nas 3 esferas da federação. A presença do controle social dos conselhos municipais, seja ele municipal, estadual e, consequentemente, o Conselho Nacional, ela foi preponderante, né? Foi preponderante a ação dos conselheiros. Então, a gente pega aí, por exemplo, a ação do Conselho Nacional de Saúde, as diversas recomendações que nós colocamos à disposição do Ministério da Saúde, né, para minimizar a ação do Covid-19. Foram dezenas de resoluções, notas técnicas e documentos norteadores sobre todos os temas que envolviam especificamente as ações de serviço à saúde. O CNS apontou ainda que, para enfrentar o adoecimento, era preciso garantir condições dignas de vida para a população. Em relação à segurança alimentar, foi em relação ao auxílio emergencial de R$600, em relação à renda básica, né? A volta às aulas, a isolamento social, a vacinação, critérios, se apontou critérios para a vacinação da nossa população, né? O CNS reivindicou, logo ali no início da pandemia, né, a garantia do acesso à vacinação com agilidade para todas as pessoas, porque não se teve um plano operativo efetivo
inclusive com a negação mesmo da necessidade da vacina por parte do Estado. Além disso, durante todo esse período, foram criados mecanismos através das recomendações do Conselho Nacional de Saúde. Entre os apontamentos, a importância do atendimento dos mais vulnerabilizados, a exaustão dos trabalhadores da saúde e a falta de itens básicos necessários para combater a Covid-19. Então, foi ponto a ponto, demarcando, denunciando e buscando providências na relação aí da qualidade dos materiais para os trabalhadores e trabalhadoras, na garantia deles em quantidade e na perspectiva da ação pela condição de trabalho, na perspectiva de superar toda a insalubridade e penosidade relacionada ao enfrentamento da Covid-19. Se fosse cumprido todas as recomendações, quer sejam as específicas em relação aos profissionais de saúde e trabalhadores essenciais, quer sejam para todas as medidas de enfrentamento à pandemia, eu posso garantir para vocês de que não teríamos este enorme quantitativo de vidas que foram perdidas, né, pela irresponsabilidade e pela omissão e pela não escuta. E antes da gente continuar aqui no nosso debate, eu quero trazer a participação da nossa audiência, já estimulando você que está em casa a mandar a sua pergunta. A gente pode trazer a resposta para você e também dividir a sua experiência, que se você é profissional de saúde, manda para a gente a sua experiência ali no front, nesse momento, nos momentos mais críticos da pandemia. O Edmilson Neto encaminhou para a gente pelo Instagram. Ele pergunta qual é o papel dos conselhos de saúde na questão das vacinas. Pigato, trago para você essa pergunta para a gente encerrar esse bloco. Importante pergunta. Nós, o Conselho Nacional de Saúde, junto com os conselhos estaduais, o nosso comitê de acompanhamento fez esse debate. Nós depois nos posicionamos publicamente, constituímos também com outras organizações a Frente pela Vida e entregamos um plano nacional de enfrentamento à pandemia no meio do ano passado. Quando o governo rejeitava a compra de vacina, nós já estávamos trabalhando para que as vacinas fossem adquiridas pelo governo federal. Também fizemos campanhas, né? Abraçar a vacina é amar a vida, a ciência e o SUS, né? Vacinação para todos e todas, a melhor estratégia para combater a Covid-19 e salvar vidas, entre outras iniciativas, isso que eu falei só o ano passado. Então, quer dizer, esse ano nós seguimos fazendo, né, várias ações para que o governo federal tanto adquirisse vacina como acelerasse o processo de vacinação à população brasileira. Temos recomendações, temos resoluções, né, que comprovam aí essa atuação nossa, que sempre se dá em rede com os conselhos estaduais e municipais de saúde. E que com certeza impulsionam também essas políticas regionais, né? Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho? É bem rapidinho mesmo, a gente volta já, não sai daí não, que a gente vai continuar conversando sobre o controle social e a pandemia. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre controle social e pandemia. Comigo para essa conversa, Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisca Valda, conselheira nacional de saúde e coordenadora da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho no Conselho Nacional de Saúde, e Francisco José Souza e Silva, conselheiro estadual de saúde na Bahia e representante da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Conselho Nacional de Saúde. E a gente está esperando a sua participação. Manda suas perguntas, os seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Em abril de 2020, nós fizemos aqui no Sala de Convidados uma reportagem com profissionais de saúde. E eles trouxeram para a gente um pouco da realidade que enfrentavam naquele momento crítico da pandemia. A sensação nessa pandemia que a gente tem enquanto profissional de saúde é de medo, é de insegurança, de saber se a gente não vai voltar contaminado para casa, se vai contaminar nossos familiares. Eu acho que como todos os locais do Brasil,
os medos e os receios são muito parecidos, né? A questão dos EPIs é uma questão mundial, né? Então, obviamente, todos os hospitais estão numa luta constante para manter estoques suficientes. O problema é que a gente não sabe quanto tempo dura isso. Medo de contrair o vírus, né? E não ter leitos suficientes, não ter respiradores suficientes. Então, tudo isso é um misto, né? De muita coisa que passa pela nossa cabeça. Quando a gente recebeu esses depoimentos, o cenário da pandemia no Brasil era incerto. Mas os profissionais de saúde já estavam exaustos em meio a uma nova rotina e um vírus completamente desconhecido. Em pouco tempo, o Conselho Nacional de Saúde começou a receber uma série de denúncias sobre a situação enfrentada por quem estava na linha de frente contra a Covid-19. O Conselho atuou junto a essas entidades, tanto privadas como públicas, apontando da importância de proteger esses trabalhadores através aí de equipamentos adequados, e daí não é qualquer equipamento, é equipamentos adequados de acordo com aquilo que a ciência apontava. Também com relação à vacinação, a priorização desses trabalhadores que estavam expostos que estavam cuidando não só nas UTIs, inclusive nas unidades básicas, enfim, todos esses espaços, atuou também no sentido de orientar, de elaborar nota técnica para o cuidado destas pessoas, e daí encaminhou e atuou junto às entidades que representam os trabalhadores no Conselho Nacional de Saúde. Que mesmo com o suporte das notas técnicas e recomendações do CNS, as respostas não chegaram na ponta com a urgência necessária. As notas, elas auxiliaram sim, foram auxiliando, porém, os profissionais estavam sendo contaminados. E o que foi contaminado na semana passada? Entendeu? E a dificuldade que tivemos no início referente aos equipamentos, a distribuição dos equipamentos de proteção individual, né? Porque até então é esse tipo de equipamento que está disposto que irá impedir com que vocês se contaminem. Agora, na próxima semana, era um equipamento diferenciado. E isso, quando ele foi liberado? Relembrando esse sala de convidados que eu comentei aqui, que a gente fez ano passado, com vários depoimentos, assim, dramáticos mesmo, dos profissionais que estavam ali na linha de frente e que viviam um drama, não só dentro do hospital, de ver vidas se perdendo, mas também de voltar para casa e ter medo de contaminar e de ficar doente, enfim, tudo isso, né? E é importante a gente falar do que foi feito para poder reverter ao máximo possível essa situação. E aí eu queria trazer o projeto Proteger para a nossa conversa e o evento que foi feito semana passada. Como é que o projeto Proteger atuou e, sobretudo, de que forma a importância de projetos como esse para que o trabalhador e a trabalhadora da saúde saibam que existe alguém olhando por eles, né, e buscando saber dessa realidade e melhorar essa realidade, né? Então, Yasmin, os trabalhadores, eles têm buscado muito os conselhos, o Ministério Público também do Trabalho, né, porque esse momento, desde 2020 para cá, foi de muitas ausências, muitas faltas em relação às condições de trabalho, né? Os trabalhadores, eles estavam com equipes, né, incompletas, eles estavam com jornadas que eram crescentes, né? Sobrecarga de trabalho, a média salarial da renda caindo, né? Despencando, muita pressão que já foi colocado nessa matéria, né? Em relação ao medo de adoecimento, de levar a doença para os familiares, sem garantia de teste massivo para os trabalhadores, né? Todo o tempo o Conselho Nacional de Saúde colocando isso na agenda dos gestores, que era preciso comprar teste e fazer teste para poder identificar, né, se tinha algum caso de infecção assintomática, né, porque estava ali na frente. A questão também da proteção física, não tinha também. Desmantelaram a indústria nacional de produção de máscaras e outros equipamentos de proteção, óculos e tudo, tinha que comprar fora.
num momento de muita procura, né, internacional, por isso. Então, foi uma situação de omissão, de inação, de negligência, né, de gestão sanitária no momento de emergência, no momento, né, de explosão, né, de problemas. Os trabalhadores não tinham a opção de ficar em casa, né, protegidos no trabalho remoto, eles tinham que estar ali cuidando das pessoas, eles tinham que, uma parte grande dos trabalhadores de nível médio e elementar, né, não tem transporte coletivo, nem transporte oferecido pelos serviços, né, então eles têm que ir para a parada de ônibus, eles têm que pegar ônibus lotados, né, e tudo isso sem ter garantia que a infecção pela Covid era doença relacionada ao trabalho, tinha nexo causal com o trabalho. Então, esses trabalhadores, eles recorriam ao Conselho Municipal, ao Conselho Estadual, ao Conselho Nacional de Saúde. O Conselho, hoje, está até se preparando para ser um espaço também de receber essas dúvidas, essas dificuldades, essas denúncias também, não é? E trabalhar em conjunto com o Ministério Público. Mas os trabalhadores, eles tiveram no Conselho, né, um lugar, né, de proteção, porque eles estavam muito desprotegidos. Então, no ano passado, né, já em março, nós tínhamos os residentes do Brasil inteiro com 60 horas semanais de trabalho no serviço. Não é 44 nem 40, 60 horas. Né? E com essas dificuldades de não ter teste, de não ter máscara, de não ter equipamento de proteção, muitas vezes eles tinham que adquirir pessoalmente. Então, sem ter proteção trabalhista, né, porque eles estão em formação em serviço, mas eles são já graduados. Então, o Conselho aprovou a recomendação 18, né, com todas as orientações para coordenadores de programa, para secretários de saúde de municípios, de estados onde tem programas de residência no Brasil inteiro. Outra recomendação que saiu logo no iniciozinho de abril do ano passado foi em relação à proteção física e psicológica dos profissionais de saúde, dos trabalhadores de saúde como um todo, porque nós temos trabalhadores de saúde na portaria, motorista de ambulância, na limpeza, na cozinha, na copa, sabe, maqueiros, né? Então, são muitos trabalhadores de saúde, né? E que também eles têm essa exposição grande. Então, essa recomendação, ela foi, assim, muito importante. A recomendação 24 também, 24 foi em abril também, relativa a os estudantes, né? Como é que eles iriam para o estágio, né? Para as aulas práticas. Então, o Brasil Conta Comigo estava colocando a presença dele no campo, já em abril, né? Então, o Conselho aprovou a recomendação 24, de 20 de abril. A recomendação 33, 32, definiu as medidas prioritárias para trabalhadores e trabalhadoras dos serviços públicos e de atividades essenciais, né, que saúde é muito abrangente, as atividades essenciais são muito importantes, então saiu essa recomendação. E por aí vem, são muito mais. Eu não tenho tempo de falar tudo aqui de uma vez, então eu vou passar para o meu companheiro, Francisco José Souza e Silva, da CIST. Antes de passar para o Francisco, eu já ia também pedir a palavra dele. Eu queria trazer uma manifestação aqui de uma telespectadora nossa, a Rita Bibi. Obrigada pela sua participação, Rita. Olha só o que ela traz. Como usuária do SUS, só tenho a agradecer essa imensa representatividade em defesa do SUS. Tenho me manifestado, assinando e compartilhando toda e qualquer manifestação criada por vocês. Marcação acirrada dos conselhos salvou muitas vidas. Bom de ler isso, né, Francisco, Pigato, Valda. Francisco... É muito bom. Falar de olhar para esse profissional, esse trabalhador e essa trabalhadora da saúde no SUS é falar de gestão desse trabalho, né? É falar também de formas de contratação, é olhar para essa relação de trabalho, que é muito especial para dar sustentabilidade ao sistema universal de saúde que a gente tem. Queria um comentário seu sobre isso e como é que o Conselho Estadual trabalha nisso e faz essa proteção, a defesa desse trabalhador. Primeiro,
Primeiro dizer que a participação nossa enquanto comissão intersetorial aí no Conselho Nacional de Saúde, a CIST, é uma comissão que serve de assessoria técnica para essas discussões relacionadas à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, e que fique claro que a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras num contexto também universalizante, né, porque às vezes ainda há preocupação que esse trabalhador e esse trabalhador é o trabalhador da saúde, que tem um segmento específico no Conselho. Não, não apenas esse trabalhador, é também esse trabalhador, mas é também aquele trabalhador que compõe o segmento de usuários, por exemplo, né, que está no movimento de trabalhadores rurais, que está no movimento de trabalhadores urbanos, que está no movimento de trabalhadores informais, né, desempregados. Então, assim, houve, em meio à fala aí do Pigato, da própria Valda, houve muita demanda para a comissão intersetorial, justamente por conta de algumas recomendações e resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que, ouvida, precisou ser a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora para respaldar, inclusive, esses encaminhamentos do Conselho Nacional de Saúde, porque é o papel dessa comissão. E, enquanto trabalho, o projeto de trabalho, a gente não poderia deixar de colocar que essa comissão intersetorial, ela conseguiu aprovar um projeto justamente que cuida dessa parte de formar, né, multiplicadores, atores multiplicadores para atuar justamente neste controle social, que a gente diz que é um controle social específico, mas é também controle social do SUS, que é o controle social da saúde do trabalhador e da trabalhadora. E por que precisa disso? Porque há essa diferença quando você discute saúde no mundo do trabalho, né? O trabalho é que movimenta praticamente, né, o mundo capitalista. E há que se olhar a saúde desse trabalhador e dessa trabalhadora e a condição em que é colocado o trabalhador e a trabalhadora, que é protagonista, né, nesse sistema, nesse mundo de trabalho. Então, durante a pandemia, esse olhar, eu acho que foi interessante isso, ele teve que se voltar um pouco mais especificamente para esse trabalhador e essa trabalhadora da área da saúde, né? Porque no contexto todo aí, talvez, o próprio controle social, eu não me recordo, não sei se o companheiro aí, a companheira se recorda, tenha tido a necessidade de intensificar tanto o trabalho de vigilância em saúde desse trabalhador e dessa trabalhadora, né? Da proteção e da prevenção, porque a gente viu, e não foi uma coisa pouca, quantos profissionais de saúde foram vitimados, né? De forma muitas vezes até muito grave, vieram a óbito por conta justamente de estar na linha de frente no combate para evitar a tragédia maior que já foi essa passagem da pandemia aqui no Brasil. Então, essa temática, em meio ao que foi esse período, para a gente da Comissão Intersetorial, falando aí da nossa participação no Conselho Nacional de Saúde, apesar de ter tido esse tempo todo aí apenas de reuniões feitas de forma virtual, que é uma coisa que é diferente e que foi diferente para a gente também, mas a gente pôde, de certa forma, colaborar, né? E de uma maneira muito interessante também, intensificar essa vontade de participação do povo, que é justamente esse projeto que eu estou colocando aqui, né? Que aconteceu esse ano, né, no Brasil, praticamente em todos os estados brasileiros, e que devolveu a gente a expectativa de que o povo, de fato, pós-pandemia, está dando uma credibilidade maior ao sistema de saúde, está acreditando mais no sistema de saúde, está conhecendo melhor o sistema único de saúde. E isso, para quem está no controle social do SUS, para quem faz a participação social no sistema único de saúde, a participação da comunidade, a participação popular, isso é fundamental, né? Saber que o povo conhece do controle social, saber que o povo quer participar, saber que o povo tem interesse em defender esse patrimônio importantíssimo do povo brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde. Então, assim, a ideia, trazendo aí para o espaço, como você me perguntou, do Estado, guardar as devidas proporções e a devida dificuldade, é de que, por exemplo, se a gente consegue construir uma mesa de negociação no Conselho Nacional de Saúde, para lidar com essa relação de trabalho hoje mais precarizada, de quase não ter concurso público para a área da saúde, não ter carreira na área da saúde,
que a gente sabe o prejuízo que isso traz aos profissionais, aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, isso precisa ser colocado de forma, vamos dizer assim, meio que paralela nos estados e até nos municípios, né? Porque avança no mundo do trabalho a discussão da precarização, avança a discussão da terceirização, isso dentro do Sistema Único de Saúde, e a gente sabe que, em meio a todo esse processo que a gente já viveu, o que virá agora, se a gente já pode começar a pensar no período de pós-pandemia, pode trazer dificuldades que necessariamente a gente não precisaria ter se a gente atentasse para o cuidado justamente desse trabalhador e da trabalhadora, que é efetivamente quem cuida do povo brasileiro, né, que faz essa entrega ao povo brasileiro quando a gente fala da questão da proteção que é o Sistema Único de Saúde. É isso. Pigato, olha que coisa boa, a gente está aqui falando de controle social e eu tenho muitas participações da nossa audiência, eu quero muito privilegiá-las, mas infelizmente a gente tem pouco tempo de programa, então eu vou ousar trazer 2 participações de uma vez para você tentar resolver de forma breve e a gente tentar ainda trazer mais uma depois. O Paulo Batista, ele coloca a seguinte questão para a gente via Instagram. Quais as implicâncias legais para os conselheiros de saúde que são inertes em suas atribuições, em afronta às disposições legais conferidas pela Lei 8142 de 1990, bem como afronta a Resolução 453 de 2012 em prol de uma comunhão de interesses com a gestão do SUS? Essa é a primeira pergunta, eu quero te trazer mais uma. São 2 provocações bem distintas, mas para a gente aproveitar bem o tempo. Elis Valois, também encaminhou pelo Instagram, faz uma provocação sobre os planos de saúde. Diz que os planos de saúde dos laboratórios privados parecem que querem atrapalhar o combate à pandemia, dificultando o acesso a testes de Covid. Muitas vezes, quem tem plano de saúde acaba se testando nos postos de saúde do SUS, porque é melhor e mais fácil. Os planos não deveriam ressarcir o SUS por isso? Essa é uma discussão boa, né, Pigato? Boa, dá para fazer outro programa, cada um, 2 programas para discutir cada uma dessas questões, mas rapidamente. Tem implicações, seja a ação ou omissão de conselheiros e conselheiras de saúde, independente da esfera, tem consequências, porque quando, por exemplo, tu aprova contas ou tu reprova contas, né, depois tem outros órgãos também de controle que fazem a mesma avaliação. Então, por exemplo, tu não pode ser conivente com a aprovação de alguma conta, né, em algum conselho, como conselheiro ou conselheira, e essas contas, por exemplo, não poderiam ser aprovadas. Tu vai lá e aprova. Né? Tu está sendo conivente com o erro, né? Porque teu papel é de fiscalizar. Só se tem um exemplo, porque como o tema é muito abrangente, só para responder que tem consequências, certo? A segunda questão, nós temos a Comissão Intersetorial, né, de Saúde Suplementar, do Conselho Nacional de Saúde, que também é muito atuante, e temos nos debruçado sobre essa questão da relação, né, dos planos de saúde no sistema. Ressarcimento é obrigatório. Infelizmente, algumas isenções que às vezes acontecem, está devendo, vamos lá e vamos deixar para lá, vamos esquecer. Isso é muito ruim, porque isso cria uma sensação de que os planos podem tudo. Outra questão importante da gente observar é que, independente das pessoas terem plano de saúde ou não, o SUS é para todas as pessoas. O SUS é universal. Então, é um direito das pessoas. Nós não podemos ir para um caminho de que, bom, já que a pessoa tem uma possibilidade de ter um plano, ela não pode usar o SUS. Isso é um perigo para quem defende, e para nós, como no caso, defendemos o nosso SUS, que tem a saúde como direito universal. Obviamente, tem que observar a equidade, que, ou seja, cada pessoa tem uma diferenciação, umas pessoas utilizam mais, outras menos, mas também nós temos que partir do princípio de que o SUS não é só assistência à saúde. Não é só tu ir numa unidade, tu fazer um exame, tu ir num hospital. Saúde é a água que tu toma, é a comida que tu come, é o ar que a gente respira. Estamos falando de uma pandemia, que tem questões ambientais envolvidas. Então, o SUS é muito mais, né, do que tu ir numa unidade de saúde, num hospital, ou fazer um exame. Então, por isso que a gente sempre precisa reforçar, né, essa importância de um SUS universal. Mas eu queria aqui provocar, vou fazer o teu papel, de que a Valda fale mais sobre o programa Proteger o Trabalhador e a Trabalhadora, Proteger o Brasil, e o resultado do seminário. Porque ela falou de várias outras situações aqui que são importantes da atuação que a CIRT teve, que a CIRT e a CIST, principalmente, essas 2 comissões trabalharam muito em conjunto,
mas é um projeto que a gente lançou em abril do ano passado, a primeira edição, no dia 28 de abril, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho, e que agora, esse ano, lançamos a segunda edição, né, justamente por essa preocupação que a gente tem da proteção. Então, acho que seria legal aí que a Valda socializasse com todo mundo que está acompanhando aí, né, quem não está no dia a dia das coisas do Conselho, saber do quão maravilhoso foi esse projeto. E eu quero já aproveitar aqui para parabenizar a nossa luta, a nossa conquista de ontem ter sido aprovado o projeto 2564, que estabelece aí o piso para profissionais da enfermagem, como tantos outros e tantas outras profissionais de saúde que merecem valorização para além dos aplausos que a gente tanto viu, que são importantes também, mas o reconhecimento, a valorização tem que se dar de forma concreta. E que notícia boa, Pigato. Eu já ia trazer para Francisca mesmo, para Francisca Valda mesmo, mas eu quero também inserir mais uma participação da nossa audiência aqui para você, Valda. O Rubinho, da Divinéia, mandou para a gente pelo WhatsApp. Ele pede uma posição do Conselho Nacional de Saúde diante da 4ª onda de Covid-19 que assola a Europa e deve chegar ao Brasil. A emenda constitucional 95, que congela o investimento social e o avanço da influenza. Eu vou te convidar, Valda, a refletir sobre essa pergunta que ele está trazendo, esse posicionamento que ele está pedindo, e inserir aí o projeto Proteger, né? Porque, de certa forma, é importante a gente refletir sobre essa 4ª onda e que, mais uma vez, quem vai estar ali à frente disso são os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde, né? Então, nós estamos de olho, né, o controle social de norte a sul do Brasil, em todos os lugares. O Conselho Nacional de Saúde, né, ali no seu papel, né, de vigilância cívica, no sentido de garantir os recursos necessários. A gente sabe que em 2020, o recurso que estava aprovado pelo Congresso foi uma luta para poder executar, né? Então, nós tivemos também, né, do pessoal doutor em logística, né, selecionado para os cargos do Ministério porque dominavam logística, deixando ficar vencido peste, né, em depósitos e vacinas, né, perto de vencer. Então, essa situação, nós estamos atentos, né, nós temos também uma parceria com outras instâncias. O Conselho Nacional de Saúde tem feito, né, demandas para o Ministério Público Federal, né, em algumas situações, em relação a também demandar para que o Poder Executivo faça o seu papel, porque o Conselho não está com a caneta na mão, né? O papel do Conselho é esse, né, de discutir, de debater, de fazer propostas, de divulgar, né, de fazer a educação para o controle social, né, para que os conselheiros se mobilizem também e exigir, né, que o Ministério da Saúde não repita, né, porque nós tivemos até que abrir uma CPI e o Conselho Nacional de Saúde teve um papel fundamental junto à CPI da Covid, no sentido de pressionar a gestão do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia, que se mete muito na saúde, interfere demais na saúde. Então, hoje nós estamos discutindo também que um recurso que é da saúde, ele tem que ser religiosamente obediente à lei do teto de gasto, a EC 95, enquanto que outras execuções, outras discussões de emendas parlamentares, né, de outras PEC dos precatórios, não sei o quê, pode fazer pedalada e pode impulsionar isso para frente, essas dívidas, tudo para uma execução dentro do calendário eleitoral de 2022. Então, certamente, Rubinho, nós vamos estar fazendo a nossa parte, o nosso papel de exigir e de buscar força junto ao Ministério Público, junto ao Ministério Público Federal, né, junto à imprensa e junto ao Congresso Nacional. Nós temos uma comissão especial lá, né, que está continuando a acompanhar a execução e os desdobramentos do relatório. Esse relatório não pode ficar parado, né? O Conselho está à frente pela vida, as entidades,
os movimentos sociais, e a COFIN está de olho na questão da execução financeira para que a gente possa enfrentar essa quarta onda que está chegando aí. Agora, Valda, eu não queria terminar o programa... Proteger... Perdão, não queria te interromper, mas a gente está chegando no finalzinho do programa e eu não queria encerrar o programa sem falar da campanha de envio de vídeos dos profissionais de saúde. Queria que você explicasse como é que essa campanha funciona e para onde encaminhar esses vídeos. A gente tem aí 1 minutinho de programa, infelizmente passa rápido, né? Mas não podemos fechar sem isso. Então, Yasmine, a campanha Proteger, nosso presidente já falou, a primeira edição foi em 2020 e a segunda edição, 2021, como parte já do Ano Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora da Saúde, né? Então, essa campanha, ela teve um papel de mobilizar, de educação permanente, de receber experiências de enfrentamento à Covid do país inteiro e compartilhar conosco e colocar dificuldades, né, dentro dessa agenda local do SUS, da rede do SUS, dos trabalhadores, né, as suas dificuldades, né, os problemas enfrentados, como o Conselho poderia fazer advocacy, né, colocar na discussão do pleno do Conselho, das comissões, das deliberações, essas demandas que chegam. Então, a campanha Proteger, o trabalhador e a trabalhadora Proteger o Brasil, ela você pode, como posso participar? Produzindo vídeos com as suas experiências locais, materiais educativos e enviando para os e-mails. Aí é o e-mail, né, da nossa companheira Maria Eugênia, né, que é sccuy@gmail.com e miriamfalk10@gmail.com, né? Então, as experiências podem ser enviadas para esses e nós temos uma mostra organizada no Conselho que pode ser visitada, que pode ser divulgada amplamente, que pode ser usada na sala de aula, sabe, nas capacitações de conselheiros, sabe, na divulgação para a imprensa, porque é um material educativo, é um material do controle social. O nosso seminário, ele deu ampla divulgação desses vídeos, né? Discutiu a proteção, colocou na agenda do SUS e na agenda dos gestores, da imprensa, né, a discussão da proteção dos trabalhadores, né, com esta campanha, com a discussão da reforma administrativa, com a discussão da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, pedindo a retomada da mesa, né, junto ao Ministério da Saúde, com a discussão do ensino remoto emergencial. O Conselho Nacional de Saúde tem a pauta do trabalho, que assiste, tem encaminhado, e tem a pauta, dentro dessa pauta do trabalho, da educação, da formação dos trabalhadores e da educação permanente. Cabe ao SUS ordenar a formação de recursos humanos em saúde. A qualificação do trabalhador foi uma conquista universal, né, de valorização do trabalhador e da pessoa que é cuidada por esse trabalhador. Valda, então, desculpa te interromper. Foi muito importante essa discussão e nós temos aí um documento Deixa eu dar uma dica aqui. Finalizando do evento. Antes de finalizar o programa, deixa eu dar uma dica para quem está em casa. O programa Em Pauta na Saúde da semana passada, ou seja, do dia 19, tem uma matéria, uma reportagem sobre o evento do Projeto Proteger. Então entra lá no site do Canal Saúde, assiste a matéria, você vai ter mais detalhes sobre esse projeto super importante, né, Valda? Pena que o tempo de TV é tão curto para tantas pautas tão importantes. Queria ouvir mais. Francisco, Pigato, Valda, muito bom estar com vocês hoje e com certeza a gente vai estar brevemente juntos novamente. Espero que presencialmente, né? Em breve. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Eu te vejo na semana que vem. Até lá! What?